Eu julgo que quem assistiu ontem à entrevista do Sr. Presidente do Governo na RTP Madeira não dormiu descansado. De facto, todos os madeirenses e porto-santenses têm que estar preocupados em relação ao futuro. Ontem vimos um Presidente do Governo autista face à realidade. Não quer perceber o que está-se a passar na região autónoma da Madeira, criou uma realidade própria e colocou-se lá dentro e quer que os madeirenses vivam essa realidade. Infelizmente, essa realidade fictícia, essa ficção, não é o dia-a-dia dos madeirenses e não é o dia-a-dia da nossa economia. Ele não assumiu as responsabilidades que devia assumir. Ele é o principal responsável para a atual situação da região autónoma da Madeira e atira culpas para Lisboa, quando Lisboa nunca governou a região autónoma da Madeira. Ele criou uma dívida colossal na região autónoma da Madeira, dívida essa que nós, agora todos, vamos ter que assumir. Notou-se também na entrevista que não há um projeto para o futuro da região. Esse é o sintoma mais preocupante do autismo político, da desorientação e da falta de estratégia para o futuro. O facto do Presidente do Governo se apresentar perante os madeirenses ontem, através da televisão da Madeira, e não apresentar uma estratégia para tirar a Madeira da crise, demonstra que o Presidente do Governo, neste momento, está na quinta vigia, mas já não governa a região autónoma da Madeira. É Presidente do Governo hoje, sem ter soluções para amanhã. Continua a ser Presidente do Governo, sem governar a região autónoma da Madeira. Neste processo negocial que ele referiu, afirmou que era o elo mais fraco. O seu Presidente do Governo está completamente enganado. O elo mais fraco nestas negociações são os madeirenses e os porto-santenses. O seu Presidente do Governo não é, de facto, o elo mais fraco. O elo mais fraco é quem vai pagar a irresponsabilidade da governação dos últimos 30 anos e, em especial, a dívida que ele criou desde 1999 para cá, dívida essa que cresceu de forma avassaladora e, em cada ano que passou, cresceu tanto como tinha levado 2 décadas a crescer. Ou seja, o Sr. Presidente do Governo, por ano, foi fazendo uma dívida semelhante àquela que tinha levado 2 décadas, 1978 a 1998. E, portanto, foi uma irresponsabilidade total esta governação que nos levou ao atual estado da região e, portanto, aqui o elo mais fraco são os madeirenses e os porto-santenses que vão ter que pagar esta dívida colossal. Por outro lado, esta situação de criar inimigos externos foi chão que já deu uvas. Ao longo dos anos, o Presidente do Governo foi criando sempre inimigos externos. Foi sacudindo sempre a água do capote em relação às suas responsabilidades. Mais uma vez, vimos ontem que o Sr. Presidente do Governo não mudou. Está autista em relação à realidade. Um autismo político que nos pode sair caro. A tirar as responsabilidades que são suas para Lisboa, não resolve o problema, nem cria boas condições para uma boa negociação com o Governo da República. Referiu ele próprio que estava de calças na mão. Mais uma vez, entendo que não é o Presidente do Governo que está de calças na mão. Quem nos colocou a todos, madeirenses e porto-santenses, de calças na mão, foi o Presidente do Governo do PSD. Esse sim colocou os madeirenses e os porto-santenses que têm que pagar estes sacrifícios com o suor do seu rosto de calças na mão. O Sr. Presidente do Governo colocou-nos de calças na mão. O Sr. Presidente do Governo não está, de facto, de calças na mão. Por outro lado, assistiu-se a um homem sem qualquer poder negocial. Se por um lado dizia que tinha poder negocial, as expressões que ele utilizou, e essa das calças na mão, demonstram o contrário. O Sr. Presidente do Governo isolou-se, isolou a Madeira, enredou a Madeira nesta dívida colossal e não tem soluções. Por outro lado, não se percebe este discurso em que os inimigos da Madeira são Lisboa e depois vai-se a correr a Lisboa pedir aos inimigos que nos salvem. Ninguém vai com o inimigo para resolver a sua situação. O problema foi criado aqui na Madeira e, infelizmente, a Madeira não tem condições de o resolver por si só. E, portanto, esta dualidade de discurso, de encontrar inimigos externos e depois ir com os inimigos para resolver a situação interna, é uma realidade que não cola, é contrária à própria realidade. Mas o que é certo é que ontem também apercebemos
que a Madeira vive uma situação aflitiva. E quem assistiu à entrevista não ficou descansado. Não ficou descansado e se queria dormir melhor, dormiu pior ontem à noite. Quando temos situações tão graves como a questão da comparticipação das consultas e dos exames. E em relação a isso, o Sr. Presidente do Governo não tem solução e não sabe quando serão pagas. Quando temos a ameaça da Associação Nacional de Farmácias de cortar as comparticipações aos medicamentos aqui na região autónoma da Madeira por incumprimento dos acordos entre o Governo Regional e a Associação Nacional de Farmácias, em relação a isso, o Sr. Presidente do Governo também não apresentou nenhuma solução. Quando confrontado em relação ao pagamento do ordenado dos funcionários públicos, o Sr. Presidente deu voltas e mais voltas e o que é um facto é que hoje os funcionários públicos não têm assegurado o seu vencimento no dia 25 de janeiro. O Sr. Presidente do Governo, que arrastou todos os madeirenses para esta situação, nesta entrevista demonstrou que não tem soluções para a Madeira. Apresentou uma solução de pagar a dívida e fazer descer a nossa dívida para 40% do PIB. O que o Sr. Presidente disse ontem é uma enormidade. Descer a dívida para 40% do PIB é o mesmo que dizer que nos próximos 4 anos vamos pagar dessa dívida 4.500 milhões de euros. Isso é o total de todos os orçamentos nos próximos 4 anos e, portanto, só se vai colocar os madeirenses a pão e água para reduzir uma dívida de mais de 6 milhões para estes valores que referiu. Só colocando os madeirenses a pão e água é que se terá uma dívida em 2015 que seja 40% do PIB. O Sr. Presidente do Governo, de certeza que não fez as contas e não está a falar a verdade. Continua naquela redoma de vida que criou, num mundo da fantasia que não corresponde à realidade dos números e à realidade dos madeirenses e das empresas e da nossa economia. E, portanto, nós, nos últimos dias, quando ouvimos aquele discurso em relação de que a Madeira não seria um mártir da República, a sensação que ficamos é que a Madeira, de facto, não é um mártir da República, mas os madeirenses e os porto-santenses são um mártir às mãos do governo do PSD do Dr. Alberto João Jardim. De facto, estas medidas e este acordo ou este pré-acordo que já tem negociado, coloca os madeirenses como mártires às mãos do governo do PSD de Alberto João Jardim. Estas receitas apresentadas ontem não cura, mas agrava de facto a doença e sem direito a reembolso, porque a doença está identificada, é uma dívida de mais de 6 mil milhões. A cura são as medidas de austeridade propostas por Alberto João Jardim, mas nós sabemos que esta cura que ele propõe mata o paciente, ou seja, o Sr. Presidente do Governo, com este acordo, o que faz é matar a economia da Madeira, é apertar com as famílias com sacrifícios e mais impostos, e esta receita não é a cura. Esta receita leva à morte do paciente, e neste caso o paciente são os madeirenses e porto-santenses. Por outro lado, o estado de espírito do Sr. Presidente do Governo. Assistimos, naquela entrevista, a uma lógica de despreocupação, a uma lógica de que o Sr. Presidente do Governo não estava preocupado com a situação da Madeira. Isso, naturalmente, deixa qualquer cidadão muito preocupado. A despreocupação de quem é responsável por governar a Madeira nos próximos 4 anos deixa cada um de nós preocupado. Porque esta leviandade com que o Sr. Presidente do Governo tratou ontem as questões de Estado, as questões da nossa região, os problemas das empresas e das famílias, as medidas de austeridade, o agravamento dos impostos, demonstram um Presidente do Governo que não vive nesta realidade e que não está preocupado com a situação dos madeirenses. E isso deixa-nos muito preocupados, porque um Presidente do Governo que não tem a percepção da realidade é um Presidente do Governo que vai juntar mais problemas ao problema que já temos. Não se pode resolver nenhum problema desta forma, com esta leviandade. Vamos ter, de facto, mais impostos, vamos ter mais sacrifícios, só que esses impostos e esses sacrifícios não é para resolver o problema dos madeirenses.
estes impostos e este sacrifício é para resolver o problema de quem governa a Madeira. Ou seja, com este plano de resgate, iremos ter duas Madeiras. A Madeira que nos governa e a Madeira que é governada. A Madeira que governa vai ter dinheiro e recursos disponíveis para governar. Os madeirenses, nesta Madeira governada, o que vão ter são sacrifícios e impostos. Os recursos financeiros que vão ser enviados para a região vão ser para pagar dívidas, não vai ser para resolver os problemas do cidadão e das empresas. O que nós vamos assistir quando este plano de resgate for assinado é um governo regional que vai ter dinheiro para pagar aos credores, mas o que vamos ter em contrapartida são os madeirenses e porto-santenses e as empresas em graves dificuldades para pagar esta dívida assumida pelo governo do PSD. Portanto, desenganem-se aqueles que, julgando que com a vinda destes recursos os seus problemas serão resolvidos, nomeadamente os cidadãos, não. O que nós vamos ter, a partir do momento em que esse documento é assinado, são sacrifícios. Quem vai estar sem acordo ao pescoço é o Governo Regional e o seu Presidente do Governo, que vão poder, digamos, gerir a coisa pública. Mas nós, madeirenses e porto-santenses, o que vamos sentir é mais impostos, é menos poder de compra, é mais dificuldades. A realidade, infelizmente, é esta. Foi esta a realidade em que o Presidente do Governo, Alberto João Jardim, colocou a Madeira. E é essa a realidade com que nós vamos ter que ver. É caso para perguntar, no fim disto tudo, e depois de ver a entrevista do Sr. Presidente do Governo Regional, nesta história toda, onde é que estão as pessoas e a preocupação com os cidadãos da Madeira e do Porto Santo? É porque quem fizer uma análise entre aquilo que será o plano de resgate e aquilo que será as verbas que irão acudir, digamos, ao Governo Regional, percebe claramente que, por um lado, está o Governo que vai receber dinheiro e vai poder pagar aos bancos e às empresas, mas por outro estão os madeirenses, que vão ter que desembolsar esse dinheiro nos próximos anos para pagar toda esta grave situação económica em que o Sr. Presidente do Governo mergulhou a região autónoma da Madeira.